Olá a todos e a todas. Os debates ocorridos nos últimos meses sobre questões raciais não podemos reduzi-los a um momento, e sim entendê-los como um movimento que emerge de vários espaços e pessoas com grande poder potencial transformador. É um movimento, sim, aguerrido, atrevido, criativo, de resistência, em busca de novos tempos, onde a vida e os corpos negros importam. Católicas pelo direito de decidir, há mais de 25 anos, na luta e na defesa pelos direitos humanos, sexuais e reprodutivos de todas as mulheres. Apostamos no diálogo interreligioso e ecumênico como caminho para a desconstrução do racismo institucional e estrutural. Este tempo é o tempo de organizarmos, reorganizarmos também a luta, os esforços e trazer para a mesa do debate essa discussão. Isso é o que propõe essa série de vídeos que vocês vão acompanhar, intitulada Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. Hoje a nossa convidada é a reverenda Lilian Conceição da Silva. Ser mulher e negra no Brasil é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no mais alto nível de opressão. Lélia Gonzalez. A reverenda Lilian Conceição da Silva é ativista feminista negra junto ao Centro Ecumênico de Cultura Negra, o SECUNE, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e a Rede de Mulheres Negras Evangélicas. Clériga e coordenadora do Abraço Negro, pastoral afro da Diocese Meridional, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, doutora em Teologia nas Faculdades Estes do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em Educação, Culturas e Identidades. Quem é a Lília Conceição da Silva? Uma recifense pernambucana, portanto, com muito orgulho nordestina, de um estado que também disse não a ele e que conta as horas para a queda desse governo golpista e genocida que aí está. Eu sou cristã anglicana por opção consciente, ativista por uma questão ontológica, porque isso tem a ver com a afirmação da humanidade, da minha humanidade, da humanidade dos meus pares, né? Das minhas pares, que tem sido negada por um racismo que estamos aqui para denunciar. Sou primogênita de uma família da periferia de Recife, tenho 2 irmãos mais jovens, quer dizer, como se eu fosse jovem agora, né? Eu tenho um acúmulo mais de juventude, porque agora eu tenho 49, prestes a fazer 50. Mas os meus irmãos nasceram depois. E eu faço questão de dizer isto porque a tripla discriminação, essa tríplice discriminação mencionada pela Letícia, marca muito bem a minha educação, que nasci num lar e que 2 irmãos chegam depois e que, por conta, infelizmente, né, de todas as vulnerabilidades que a minha família enfrentou, como tantas outras na periferia lá de Recife, o meu pai, infelizmente, tornou-se alcoólatra, a minha mãe, que não teve acesso a estudo como me oportunizou ter, sempre teve subempregos, precisou trabalhar e desde os 11 anos eu precisei cuidar dos meus irmãos. E fui educada ainda assim, mesmo numa família, minha mãe é cristã, de origem católica romana, uma família que ela era cristã, meu pai não necessariamente, ela foi educada para o casamento e me educou para o casamento, me educou para ser mãe.
Então, isso foi modelando, inclusive, o que é que se esperava de mim enquanto pessoa. E quando eu comecei a quebrar com esses padrões que me foram impostos, vocês podem, Letícia e todas nós aqui, podemos imaginar como isso causou desconforto, né? Para minha mãe e para toda a família. Então, eu sou feminista também por conta dessa história. Uma história de desigualdade nas relações de gênero dentro de casa, uma história de desigualdade que começa com um cerceamento de até onde eu poderia e deveria ir, mesmo sendo a mais velha, enquanto os meus irmãos, desde muito cedo, podiam sempre brincar do portão para fora, eu brincava do portão para dentro. Nem todos os tipos de brincadeiras, como bem sabemos, né? Nessa divisão sexual das brincadeiras também, e que, com essa pseudoproteção que é imposta por essa cultura patriarcal, ficou mais vulnerável, por exemplo, para sofrer abuso sexual na infância e praticada por um primo. É bem mais confortável falar sobre isso agora, sem dúvida alguma, inclusive para dizer quão importante é que se acredite quando as crianças disserem ou demonstrarem qualquer situação em que elas se sentem desconfortáveis na presença de uma pessoa adulta, né? Então é importantíssimo isso. É para dizer como pessoa religiosa identificar desde a minha origem, né, a minha família, como essa separação, essas desigualdades também foram forjando em mim como sobreviver e resistir a tudo isso, né? Então, não por acaso me tornei feminista, ativista da causa de nós mulheres, em particular mulheres negras, por perceber isso que a Lélia muito bem denuncia para nós há muito tempo, né? Bem antes de que eu pudesse me assumir como feminista, ela já o fazia, né? Então, sem dúvida alguma, salve a ilustre memória, ou a memória ilustre da nossa querida Lélia Gonzalez. E também quero lembrar a memória de uma também ilustre ancestral, a mãe Gilda, a Yalorixá Gildácia dos Santos, que no último dia 15, mesmo depois de tanto tempo de sua morte, ainda continua sendo desrespeitada por um racismo religioso tão presente no cotidiano de nossas vidas e teve o seu busto violado, né? Então, uma saudação muito especial à mãe Jaciara dos Santos, que é filha biológica da mãe Gilda, né? E dizer que eu, enquanto mulher negra religiosa, como ativista, inclusive, do respeito à diversidade religiosa no Estado, que ainda, com todas as ameaças, a Constituição assegura que é laico, né? Penso que só é possível construirmos uma cultura de paz se aprendermos a reconhecer a diversidade religiosa como um instrumento importantíssimo para a vivência do respeito, né? Da amorosidade entre as pessoas. E afirmar, enquanto cristã anglicana, tenho total consciência que o sagrado não é propriedade de nenhuma tradição, exclusivamente de uma tradição, e que se revela como quer, quando quer, e eu quero, então, saudar a memória da mãe Gilda, né, com todo respeito. A Igreja Episcopal Anglicana, minha trajetória se deu assim. Eu tenho 25 anos como anglicana, ou seja, mais tempo do que eu tenho, assim, metade do tempo que eu tenho de vida, que eu tenho 49, né? Só que eu passei toda a infância na Igreja Católica. E na Igreja Católica ia com a minha mãe com muita frequência. Gosto sempre de contar, de maneira meio anedótica, uma experiência curiosa que tem a ver com o racismo na Igreja Católica primeiro, e certamente, como eu não tive oportunidade, eu não me dei essa oportunidade de conversar com Dom Helder sobre isso, a minha mãe, que também é negra, mas que usou alisante no meu cabelo desde muito cedo, me preparava para a missa, nunca entendia na infância por que o meu cabelo, que já era crespo, precisava ser alisado para colocar bob, para fazer os tais cachos bem definidos, para irmos à igreja. E em algumas das missas em que o Dom Helder presidia, ele aspergia a água e dissolvia, ou seja, desmanchava aqueles cachos que causava muito sofrimento fazer, né? Então, eu olhava para aquele senhor com muita raiva. Óbvio que ele não sabia disso, eu gosto de contar de maneira anedótica, mas ao mesmo tempo dizer do racismo que se faz presente desde casa, mesmo numa família negra, a necessidade de embranquecer a filha, ou seja, alisar o cabelo para poder fazer os tais cachos bem definidos para ir à missa, para ser mais aceitável a presença na missa, né? E passei toda a infância, pré-adolescência e parte da adolescência no catolicismo, até que, por conta do alcoolismo do meu pai que se agravou,
começamos a visitar outras tradições, mesmo continuando sendo católicas romanas. A Umbanda, alguns centros espíritas, na perspectiva de buscar cura para o alcoolismo do meu pai. E aos 18 anos, depois dessas experiências, sem deixar de ser católica, eu faço a opção radical por Jesus Cristo, numa tradição pentecostal, Assembleia de Deus, de modo muito inusitado. E mais inusitado ainda dizer que, mesmo tendo feito parte da Assembleia de Deus, eu nunca fui pentecostal. E fiquei lá 4 anos, o que foi muito importante, porque nos 4 anos da Assembleia de Deus, eu descobri o interesse por estudar a Bíblia e desejei estudar teologia. Não, primeiro eu queria fazer missiologia, mas quando eu resolvi fazer teologia, porque eu queria me apropriar de instrumentais que pudessem me ajudar a melhor interpretar os textos bíblicos, que quase sempre eram escolhidos por quem acessava os púlpitos, homens sempre, né, os diáconos, sempre os textos que falavam de usos e costumes e que sempre tinham como mote o controle dos corpos das mulheres e meninas, né? O que não se pode fazer, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Era tanto não pode que eu queria ler a Bíblia e encontrar o que eu podia fazer, né? Era tantas proibições. E nos 4 anos na Assembleia de Deus, e já começando a estudar teologia, comecei a ficar, assim, em dissonância com a maneira como a Bíblia era interpretada lá e a maneira como eu interpretava, mesmo antes de ter os recursos, e a partir dos recursos ainda mais se intensificou isso. E conheci a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil justamente estudando teologia, história da igreja. E me chamou a atenção porque havia uma palavra, quando se referia à igreja, que era uma igreja ecumênica. Eu não sabia, nunca ouvi essa palavra antes, até então. E no jornal de domingo, pasmem vocês, tinha um anúncio de um núcleo de estudos anglicanos na ET de teologia, em Recife, que era da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que o corpo docente era ecumênico. Aí fiquei ainda mais encantada com a possibilidade de conhecer. Então, aí começou a minha aproximação com a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Me encantou, porque a liturgia, ou seja, a liturgia da Igreja Anglicana era muito semelhante à da Igreja Romana, então foi interessante, depois dos 4 anos fora, poder estar numa igreja em que se tinha presente toda a riqueza litúrgica, né, que eu havia passado toda a infância e adolescência vivendo. E quando cheguei à igreja, tive a felicidade de ouvir um pregador falar o texto da carta aos Gálatas que fala sobre liberdade. E eu nunca vi uma interpretação tão rica de propriedade e de liberdade, de libertação, como a que foi proposta naquele dia. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Que nós não nos tornemos novamente escravas ou escravos, não é? Que não aceitemos julgo de quem quer que seja. Isso, para mim, era fundamental, porque o que me incomodava na experiência anterior era esse regramento excessivo, e quase sempre de controle de onde eu podia ou não estar, falar, como me comportar, como sentar. Isso era algo que me tolhia a liberdade que eu sabia que tinha. Eu só precisava me instrumentalizar a partir dos textos bíblicos para, no embate com as lideranças, no caso da Assembleia de Deus naquela ocasião, poder fazer esse mínimo enfrentamento. Então, ao conhecer a Igreja Anglicana, me encantei pela liturgia, pela teologia presente na homilia que eu ouvi naquele dia e pelo acolhimento. Eu me senti muito acolhida pela igreja, a maneira como as pessoas me recepcionaram, sendo não de dentro, né? E isso foi me aproximando. E não demorou muito que eu migrei de um seminário, eu estudava no seminário batista, passei a estudar no seminário anglicano. Sem qualquer intenção, nunca tinha pretensão de ser ordenada, porque eu vinha de uma tradição em que não se ordenava mulheres, né? Aliás, de 2 tradições que não se ordenavam mulheres. A Igreja Católica e a Igreja Assembleia de Deus. Eu fui fazer teologia porque eu queria qualificar o meu testemunho de fé e, principalmente, discutir com os diáconos da igreja. Porque os discursos que eles faziam nos aprisionavam, principalmente a nós, jovens mulheres da igreja. E eu não aceitava aquele discurso e queria responder à altura. E não foi tão difícil, inclusive, né? Porque boa parte deles também não tiveram acesso ao estudo teológico sistemático, né? Então, por isso que se apropriavam de alguns textos em particular e faziam interpretações ultramachistas de apropriação dos nossos corpos. E conhecendo a igreja, em estando e estudando, participando
fui sendo identificada como uma liderança, né? Assumindo algumas funções, desde litúrgica, formação e tudo mais, e a comunidade onde eu servia, inclusive comunidade que eu também ajudei a fundar na ocasião, uma comunidade mais na periferia, entendeu ou me ajudou a compreender que eu era vocacionada. E, em assim sendo, passei a dar continuidade aos estudos, né? Terminei o curso de teologia e segui todos os trâmites para ordenação. E, há 18 anos, eu fui ordenada diácona, porque, assim como na Igreja Católica Romana, as ordens na Igreja Episcopal Anglicana são cumulativas. Primeiro se é ordenada ao diaconato, depois ao presbiterado, e, em sendo eleita, porque na Igreja Anglicana bispos e bispas são eleitos e eleitas, não é determinado por uma cúpula da Igreja. Então, essas ordens acontecem de maneira muito similar na Igreja Romana, por exemplo. Lília, como você é uma mulher negra, né, numa igreja branca, né? Então, o que é ser mulher negra dentro de uma igreja branca? Né? Até porque a gente vê uma pesquisa, né, que saiu no início desse ano, da Datafolha, fala que 59% das pessoas que integram as igrejas evangélicas são pessoas negras. Né? São pessoas negras. Como você avalia esse grande número, né? Esse grande número de pessoas negras dentro dentro de igrejas que são igrejas brancas? Então, são essas duas perguntas que eu faço a você. Como você, enquanto mulher negra, né, se sente dentro de uma igreja, mas também como você vê esse fenômeno crescente de uma grande maioria de pessoas negras nas igrejas evangélicas, né? É um número bastante alto, né? Qual a sua visão? A primeira pergunta, gratidão, Letícia, por elas, pelas duas perguntas e pelas anteriores também. Eu penso que é importante dizer, sem dúvida alguma, é um lugar de muito desconforto, em muitas situações. Inúmeras vezes, em alguns momentos, em alguns espaços, eu me vejo só. Tá? Então, esses dias agora, por exemplo, eu participei, eu mencionei que, estando aqui no Sul, eu acho que comentei antes com você, né? As pessoas que estão participando conosco, eu estou hoje na Diocese, sou membro da Diocese Meridional, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas no próximo dia 27 voltarei para a Diocese do Recife, mas eu continuarei vinculada à Diocese aqui do Sul. E aqui vim junto com o Antônio Amaro, que é um ministro leigo da igreja e que é meu amado, viemos implantar a Pastoral Afro. Ambos somos ativistas. Digamos que ser negra numa igreja branca fomentou ainda mais o desejo de fortalecer a minha militância fora da igreja para que eu pudesse me robustecer e criar um movimento desde dentro da igreja também. Então, para vocês terem uma ideia, o anglicanismo de capelania no Brasil tem mais de 200 anos. Começou na Bahia, no Pará, no Nordeste e Norte do país. Mas o anglicanismo de missão existe há 130 anos aqui, e começou aqui no Rio Grande do Sul. Os dois primeiros missionários vieram da igreja de Virgínia, nos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos, bastante racista. Outro dia, um dos nossos reverendos, Josué Flores, prestou-nos um baita serviço antirracista ao publicar um vídeo no canal YouTube dele, no qual ele faz justamente essa denúncia, enegrecendo a história, na perspectiva de poder elucidar melhor a história, né? Trazendo o fato de que esses dois missionários vieram de uma região racista e que também tinham comportamentos racistas. Eram influenciados por esse pensamento. Então, não é muito difícil entender porque desse embranquecimento da igreja anglicana. Sem dúvida alguma, essa maioria não está na igreja anglicana, Letícia, tá? Então, assim, é uma igreja majoritariamente branca. E quando a gente olha para os espaços de poder e decisão, são as pessoas brancas que lá estão. Basta olhar para a Câmara Episcopal. A nomenclatura da nossa igreja, olha, Igreja Episcopal. Essa palavra episcopal refere-se a episcopo, os bispos, né? Que nós temos bispas também, duas. Mas é apontar a forma de governo da igreja. A igreja é governada por bispos e bispas, entende? Ser igreja episcopal significa isto. Quando você olha para essa Câmara, num país que tem maioria negra, toda a Câmara é branca. Né? Então, de no mínimo pensar, se
a forma de poder ou de governo da igreja é episcopal, ter nessa instância, não ter nenhuma pessoa negra nessa instância, no país que tem maioria negra, o país mais negro fora da África, é de se pensar, ou de, pelo menos assim, evidenciar o grau de racismo que existe dentro da igreja, né? Então, eu sou a pessoa de dentro da igreja que de longa data vem incomodando também, junto com outras, né? Justamente reivindicando esse enegrecimento da igreja, perguntando por que a igreja não se enegrece e é ainda mais grave, por que perpetua uma teologia embranquecida e embranquecedora que eu também aprendi, tá? Que os seminários e as instituições de formação em teologia reproduzem essas mesmas teologias, patriarcais, eurocentradas, embranquecidas e embranquecedoras, que negaram a origem africana do cristianismo, embranqueceram Jesus e todas as demais personagens. Lembram-se de enegrecer alguma personagem só quando é na perspectiva de negativar, né? De depreciar, como, por exemplo, fizeram com Cã, né? Assim, a história de Cã. E aí tem aquele quadro famoso, né, da redenção de Cã, que é justamente baseado nessa história bíblica, né, para legitimar essa história da redenção de Cã, que foi amaldiçoado e por isso se tornou com a pele enegrecida. É justamente o oposto disso, né? Porque o nascedouro, a ambiência de onde nasce o cristianismo, impossível que as pessoas fossem brancas, né? Então, primeiro dizer que um papel da igreja, que se diz antirracista, que não é o caso ainda, que ela desconstrua essa teologia. E aí, quando viemos para cá, para o Sul, foi justamente porque esta foi a diocese, tem sido a diocese parceira, que acolheu a proposta de um projeto piloto de pastoral afro, que nós chamamos Abraço Negro, inclusive em alusão, né? A gente extrai da música Sorriso Negro, de Dona Ivone Lara, salve Dona Ivone Lara, ilustre ancestral, e nós nominamos o Abraço Negro na perspectiva de acolhimento, acolhimento, inclusive, que quer instrumentalizar as pessoas que participam conosco. O Abraço Negro tem um protagonismo negro, porém, a formação é voltada para todas as pessoas, porque entendemos que todas nós precisamos desconstruir esses aprendizados, para passar a enxergar essa origem africana. Como você acompanhou na série de estudos nossos sobre África, Bíblia e Mariologia Negra, e para quem está acompanhando atualmente, estamos estudando o livro de Ruth, sobre o tema O Terreiro da Ruá, a partir do livro de Ruth, a novela do Antigo Testamento. Então, primeiro isso, essa questão do desconforto. Durante um período longo, algumas pessoas não compreendiam porque eu tinha muito mais atuação fora do que dentro da igreja. E eu tenho que dizer, da minha profunda, imensurável gratidão ao processo de aquilombamento junto às organizações de mulheres negras, porque a ausência de pares que inclusive se autoafirmem como negras durante um tempo dentro da igreja, me fez procurar esse refúgio nos movimentos. E foi justamente nesses lugares que eu pude me apropriar ainda mais, e o Secune foi fundamental. Embora o Secune seja uma organização mista, né? Mas é uma organização do movimento negro aqui do Rio Grande do Sul com 33 anos de existência já. Então, esse lugar que me robusteceu para dizer, olha, como clériga, porque eu sei que isso é um lugar de poder, de privilégio, como teóloga. E um detalhe, né? Eu sou teóloga que fez carreira toda em teologia, até o doutorado. Sou a única doutora em teologia do clero feminino. De que modo esse lugar de privilégio pode ser usado para fortalecer essa resistência desde dentro da igreja, né? Então, o Abraço Negro é fruto disso, de acúmulo de anos de incômodo, de perceber esse embranquecimento da igreja e essa perpetuação, e de dizer, olha, nós estamos aqui e queremos ocupar os espaços. Queremos dizer teologia desde outro lugar, desde outra percepção. Com relação às igrejas que você menciona, da pesquisa recente, né? Com maioria negra, no país que tem maioria negra, é muito curioso que não necessariamente também, mesmo essas igrejas, não necessariamente as pessoas negras estejam no lugar de poder e de decisão. Então, assim, o fato de ser parte de uma determinada igreja não necessariamente implica dizer que você ocupará os espaços de poder e decisão. E o que nós também sabemos, todas nós, pessoas na sociedade aqui brasileira, infelizmente, somos herdeiras e herdeiros de um racismo estrutural que a gente quer cada vez mais desconstruir
E as pessoas negras também foram embranquecendo, ou foram, digamos assim, como a maioria de nós na sociedade, né? A maneira como nós aprendemos a pensar, a construir conhecimento, foi embranquecida também. Porque tem uma herança colonialista que nos tolheu a possibilidade de descobrir ou de enegrecer que os povos originários, que os povos africanos também, e bem antes, inclusive, produzem conhecimento. Né? Então, desconstruir isso nem sempre é possível quando você sempre esteve nesses lugares, mesmo sendo negra e negro, e ocupa esses espaços e acaba reproduzindo também esse mesmo modelo de pensar. E você reproduz na sua interpretação textual as mesmas perspectivas aprendidas que, vez ou outra, escapole da questão racial, mas não percebe que as mulheres negras, inclusive também a maioria, nesse contingente que você mencionou, ficam sempre à margem, dificilmente estão nesses espaços de poder e decisão. Então, quando se conquista algum lugar, é quase sempre os homens negros, né? Não sei se vocês já leram o livro Teologia Negra, do Cone, né, James Cone, e na quinta parte do livro, ele traz um relato, antes de ceder o espaço para a fala de mulheres negras, de que ele já ouvia as queixas das mulheres negras desde dentro da igreja, mas estava na confortável situação de homem negro, né? A questão do patriarcado, então não se sentiu desacomodado. Até que ele foi ao Japão e ouviu, se não me engano, eu agora não lembro se é de uma chinesa, de alguém de um outro país que estava no Japão e fez todo um discurso desde esse lugar, enquanto mulher, né? Foi quando caiu a ficha. E quando ele volta, ele começou a olhar para suas irmãs negras de outra perspectiva. Então, os lugares de privilégios, às vezes, tornam as pessoas muito confortáveis para não enxergarem as desigualdades que estão bem do seu lado. E, às vezes, quando se galga, se ocupa esses espaços, você é cooptado por esse privilégio e deixa de enxergar. Então, o desafio, eu entendo, o desafio maior de ser negra numa igreja branca é apropriar-se da sua identidade, fortalecer-se, e esse fortalecimento, sem dúvida, não vai se dar dentro da igreja. Dificilmente será assim, pelo menos não foi assim comigo. Não foi na igreja que eu aprendi o que eu tenho falado hoje em dia, desde a pastoral, foi nos movimentos sociais, nos movimentos negros, mais ainda nos movimentos de mulheres negras. E aí a gente não precisa reinventar a roda. As organizações de mulheres se multiplicam, estão em todos os lugares. Sentar junto com elas. E algumas pessoas se chocam, porque boa parte delas são de tradições de matriz africana. Melhor ainda, porque nos oportuniza nesse diálogo, porque se a gente já é cristã, já conhece bastante do cristianismo, no diálogo interreligioso, a gente resgata muito do que nós, infelizmente, fomos cerceados, nos foi tolhido o direito de acessar, que são esses conhecimentos ancestrais. Então, eu penso que ser negra ou ser negro numa igreja que é branca é assumir-se como negra e negro, aquilombar-se com outras e outros e pensar, forjar estratégias de sobrevivência e de resistência. É isso que a gente tem buscado fazer com a Pastoral Afro. Por exemplo, quando começamos aqui, nós éramos apenas Antônio e eu. E aí terminamos o ano com 18 pessoas e agora somos 20 pessoas, por conta da não possibilidade de encontro presencial, né? Então a gente tem feito encontro só virtual. E mesmo sendo um grupo pequeno, para uma igreja que é pequena, porque a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil também numericamente é pequena, temos feito um bom barulho desde dentro, a partir de estudos bíblicos, a partir de produção de materiais didáticos, como você tem acompanhado a série Enegrecer, inclusive colaborando com o conceito de interseccionalidade, que vai sair nos próximos dias, um par de parênteses. Temos um intervalo esses dias, em solidariedade à mãe Gilda, e ao invés de seguirmos divulgando os cards da série Enegrecer, nós temos criado alguns vídeos com relatos de lideranças religiosas para dizer que nós estamos incomodadas, porque se um terreiro, se o busto de uma Ialorixá, uma sacerdotisa de candomblé, é violado, eu, como sacerdotisa cristã, me sinto violada. E é isso que precisa acontecer. A violência que é sofrida por alguém, das nossas e dos nossos, precisa ser assumida por nós. Então, a gente precisa dizer desse incômodo. Então, nós assumimos, nessa semana, divulgar esses vídeos para externar a nossa solidariedade, nossa sororidade a Ialorixá Jaciara dos Santos, de Salvador, que é do candomblé, filha da mãe Gilda.
porque a igreja tem sido espaço de sujeição de mulheres, de negação da integralidade dos sujeitos por sua orientação sexual, de subalternização de pessoas por conta das suas características fenotípicas. Ou seja, a igreja precisa denunciar cada vez mais essa realidade e dizer que todas e todos somos, de fato, filhas e filhos de Deus. E assim devemos ser tratadas e tratados. Eu perguntava quais são os frutos, né, desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Abraço Negro, né, como também essas outras instâncias que você tem trabalhado, né, no sentido de enegrecimento da igreja, né, da própria igreja anglicana, né, como também o que tem sido e quais, né, essas contribuições no sentido de pensar essa luta antirracista, tanto para a igreja anglicana, mas também para as outras igrejas, né, partindo desse dado, como você vem apontando desde o início da sua fala, de que a igreja anglicana ela é uma igreja ecumênica, né? Então, como tem sido ecumênica, mas também uma igreja de diálogo interreligioso, né? Muito mais além. Então, quais são os frutos de todo esse trabalho aí? O primeiro fruto é, de fato, a constituição da própria pastoral, uma igreja que tem institucionalmente 130 anos, mas que pela primeira vez constitui uma pastoral. Uma pastoral que, sem dúvida alguma, também é fruto de umas sementes que foram recebidas desde a juventude, por exemplo. Na juventude nós conhecemos, Antônio e eu, e várias pessoas na igreja, o reverendo Santana, da Senacora, da igreja metodista, né? E nós, no CEBI, na Escola Bíblica Jovem do CEBI, recebemos a visita do reverendo Santana e nos encantou que um reverendo negro fizesse um trabalho como este, numa perspectiva, inclusive, ecumênica, na época que a igreja metodista era visivelmente, assumidamente ecumênica, né? Então, isso foi muito interessante e foi como uma espécie de semente que ficou. De que modo se pode viver isso na igreja anglicana também? A igreja anglicana, historicamente, tem sempre comissão de combate ao racismo. Mas, do ponto de vista prático, como isso se reverbera para dentro, o que acontece é muito mais assim, para fora, assegurar a representação da igreja nos diálogos, nos eventos, mas nada que incidisse, né, que pudesse transformar desde dentro. Então, o que se faz agora a partir da pastoral é provocar desde dentro. É, por exemplo, um dos grandes ganhos que nós tivemos, nós temos um parceirão para a luta antirracista, aqui na Diocese Meridional, o nosso bispo diocesano. Um homem branco, uruguaio, inclusive, né? Humberto Masteg, é doutor em Bíblia, e nós encomendamos a ele, fizemos o desafio, de fazer pesquisas que, na verdade, já existem, né? Que pudesse elaborar um material para apresentar para a igreja o estudo sobre a influência da África na Bíblia. E aí depois, sobre África, Bíblia e Mariologia Negra. E aí depois o terreiro da Ruá. E aí quando algumas pessoas falam assim, mas Línia, por que não é você mesma fazendo? Gente, vocês estão entendendo o que é um homem branco, bispo, falar desde esse lugar enquanto doutor em teologia, da necessária desconstrução dessas teologias, sem dúvida alguma, o efeito se reverbera com muito mais potencialidade do que uma mulher negra falando. Óbvio que eu também estudei para fazer isso e vou continuar fazendo. E tenho, inclusive, feito nas aulas que também ministro. Mas é importantíssimo também reconhecer que provocar as pessoas nesse seu lugar de privilégio, para que elas possam colocar seus saberes à disposição, é fundamental para a luta antirracista. E aí, no próximo domingo, provavelmente, nós teremos o lançamento de um nosso vídeo, um vídeo institucional com relatos, porque uma das riquezas da pastoral é que ela não se isola, ela se constrói no diálogo com as pastorais já existentes, com outros serviços da igreja já existentes. E aí nós tivemos a ideia, porque estamos no mês de aniversário do Abraço Negro, de pedir um breve relato de cada liderança das diversas pastorais e sodalícios, e ao ouvir os relatos e assistir os relatos, eu fiquei muito impactada, porque uma coisa é o que a gente espera alcançar, a outra coisa é como as pessoas receberam, e perceber como as pessoas receberam, e como isso tem impactado as suas próprias pastorais e sodalícios, tem sido para nós de uma riqueza singular. Outro dia nós tivemos um culto, nós temos sempre cultos temáticos nesse período agora de quarentena. Fizemos um culto temático da igreja diocesana, em ação de graças
pela vida das crianças. A secretária de Educação Cristã da igreja, que inclusive é minha amiga, é historiadora, teóloga, artista plástica, ela me mandou a mensagem dizendo que o bispo encomendou a ela uma contação de história. Ao invés de ler o texto bíblico na íntegra, porque o texto daquele domingo era um pouco complexo para o entendimento das crianças, que a partir do texto ela fizesse uma contação de história. E ela desenha muito bem. Então ela fez os desenhos e a ideia era fazer um vídeo com a contação de história. Quando ela me manda os desenhos lindíssimos, a primeira coisa que eu pergunto, porque era assim, era um texto no qual Jesus Cristo conta sobre o seu primo João Batista. Jesus estava branco, João Batista estava branco, estava todo mundo branco. Aí eu perguntei, amiga, vê só, a gente tem estudado nesses últimos meses o enegrecimento de Jesus, a africanidade de Jesus. Dá para crespar o cabelo de Jesus? Eu disse, pensem para ela. Dá para colocar mais melanina nele em João Batista? E ela disse, eita, Lília, eu nem me dei conta. É uma mulher branca, mas é uma mulher branca que também está nesse processo de aprendizado. Imediatamente ela refez os desenhos, me mandou de volta. E aí ela perguntou se por acaso podíamos ter uma voz negra, né? Por óbvio, né? Porque incluir na contação, fizemos questão de assegurar Jesus se dizendo desse lugar. Num culto diocesano, com alcance diocesano, uma contação de história com vídeo em que as personagens são enegrecidas, o próprio texto foi enegrecido porque Jesus se auto-afirma nesse lugar, né? Então, são coisas que são gotas, como eu costumo chamar, gotas de céu, que vão sendo derramadas, mas que vão provocando a igreja. Isso causa um desconforto, sem dúvida alguma causa. N conteúdos temos compartilhado, mas sempre há alguém que pergunta, mas Jesus era negro mesmo? Ou seja, ao longo dos séculos, aprendemos Jesus branco, vindo da Palestina, vindo de Nazaré, da periferia de Nazaré, ninguém questionou. Seria impossível alguém ter nascido lá branco daquele jeito. Aí, quando a gente tenta enegrecer Jesus, mas ele era negro mesmo, aí há uma preocupação, a quantidade de melanina que Jesus tinha, se ele era mais preto ou se ele era só moreninho, essas discussões que a gente também tem em outros ambientes. Então, isso é um outro ganho. Um outro ganho é que, por exemplo, a pastoral também tem sido lugar de acolhimento a pessoas que também estão desigrejadas pelo sexismo, pelo racismo, e as pessoas encontram neste lugar da pastoral lugar seguro. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, como reflexo da comunhão anglicana, tem adotado o conceito de igreja segura. E uma das provocações que nós temos feito para a igreja é como trabalhar o conceito de igreja segura sem falar sobre o racismo, sem falar da importância, da urgência de ações antirracistas. Como falar em igreja segura quando a igreja ainda tem posturas misóginas? Como fala, entende? Então, de que modo a gente fica provocando sempre? Então, agora, o que para mim um outro ganho também é porque durante muito tempo eu era, quer dizer, eu continuo sendo vista aquela reverenda chata que só fala em gênero e raça. É bem verdade. Só que agora eu encontro pares, entendeu? Não sou apenas a única chata que fala em gênero e raça. Tem outras pessoas chatas se juntando a mim. E agora, já que a gente tem a fama, a gente deita na cama. Né? Então, assim, já que já sou vista assim mesmo, então sigo provocando. Agora, falo isso de maneira mais leve, mas isso causa desconforto e dor. Como eu dizia, e eu vou novamente enegrecer o que eu disse antes, porque eu devo muito o aprendizado que eu tenho acumulado junto às organizações de mulheres negras. Porque foi nesse lugar, quando eu não podia, inclusive, por estar sofrendo nesses espaços, né, embranquecidos, não podia dizer das dores dessa maneira, porque não seria compreendido, e há uma tendência a achar que é um mimimi, né? Então, aqui eu não podia demonstrar essa fragilidade. Então, eu ia pedir colo para as manas, e sempre encontrei esse colo. E fui me fortalecendo, me robustecendo, e eu tive o privilégio de, na pesquisa de pós-doutorado, conhecer mais de perto, né, as ações das organizações mulheres negras do Nordeste e reconhecer a capacidade de resistência, a fortaleza, né, da segurança de saberem-se, né, descendentes de quem veio antes de nós, né? E essa ancestralidade forja em nós meios de resistir a um projeto genocida que está desde sempre, não é de agora, né? Mas que vem se intensificando nesses tempos últimos agora, é de uma revitalidade que eu só posso dizer, gente, estando aqui dentro, nesse lugar de privilégio, que não tem conforto nenhum, mas eu posso falar do púlpito, que é um lugar de poder. Eu posso
provocar reflexão a partir das epistemologias que eu acessei. Eu posso estar em vários espaços e ter assegurada a fala pelo simples fato de ser reverenda, pelo simples fato de ser doutora em teologia. Então, eu tenho consciência disso e eu faço bom uso disso. Bom uso para a coletividade. Não é para vanglória, não é na perspectiva de dizer, até porque nós temos muita consciência. Como, infelizmente, somos poucas pessoas que alcançamos esse lugar, quando nós fazemos, há uma consciência de coletividade. Nós não alcançamos para nós apenas, mas para, por exemplo, eu sou a única doutora da minha família. Então, eu me sinto muito responsável, porque ao chegar nesse lugar, eu posso usar este lugar para falar e para trazer outras pessoas para falar comigo, entende? Então, como nós podemos instrumentalizar, desde dentro da pastoral, reconhecer esse espaço como aquilombamento, para pensarmos estratégias. A igreja nossa tem um devocionário, um livro devocionário, e que principalmente aqui no Sul ele é muito utilizado, que tem o lecionário e tem comentários bíblicos, né? E de mensagens diárias. Nós antecipamos-nos para o ano que vem, pedimos permissão à organização e conseguimos assegurar que várias datas importantes para a militância negra pudessem ser escritas por nós, para que, inclusive, personagens que não estão no nosso lecionário, que não estão no nosso breviário, né, ou no nosso santoral, que essas pessoas possam ser incluídas, para dizer que, por exemplo, no dia 25 de julho, para dizer da importância dessa data para nós mulheres negras e para toda a sociedade. Então, assim, pensar sempre em estratégia de como ir enegrecendo. Hoje, o reverendo Adriano Portela, da Bahia também, eu vi que alguém comentou sobre o reverendo e reverenda da Bahia, né? E o Adriano também é de lá, de Feira de Santana. O Adriano liberou um texto em que ele faz uma análise dos vários livros de oração comum, que é o nosso livro de liturgia, ao longo dos tempos. Foi buscando perceber em que momento ele começou a ser enegrecido, em que momento as questões étnico-raciais começam a aparecer nesses livros, entende? Então, é pensar sempre que não é um tema que, vez ou outra, deva surgir. Tem que estar presente em tudo. Na liturgia, na maneira como a gente vive a liturgia, na maneira como a gente vive ou planeja a teologia, na maneira como a gente governa a igreja. É resgatar o muito que foi deixado para trás por conta da demonização de tudo que vem de África, né? Como decorrência desse racismo estrutural. Sim, temos a última pergunta da Denise. Reverenda Lilian, tem alguma iniciativa conjunta das diversas tradições religiosas para debater e combater o racismo? Caso não tenha, o que seria possível fazer? Muito obrigada. Quem fez a pergunta foi? A Denise. Denise, gratidão. Gratidão também por quem fez as perguntas anteriores. Eu começava também com a Letícia e vou aqui dizer para todas. Primeiro dizer, como pessoa cristã anglicana, é imperativo, quando eu me digo antirracista, que eu participe da luta pelo direito, pelo respeito à diversidade religiosa. Então, essa é uma das minhas bandeiras de luta, né? Então, eu faço parte, e agora voltei a fazer parte de Pernambuco. Sempre onde eu estiver, eu faço parte do Fórum de Diversidade Religiosa, para assegurar que, por exemplo, essa iniciativa que nós tivemos enquanto abraço, inclusive que torna-se mais fluido no diálogo com as pessoas, dizer, olha, gente, precisamos nos manifestar. O que aconteceu em desrespeito à memória da mãe Gilda é um desrespeito a todas e todos nós. Precisamos dizer que estamos incomodadas com isso, que não podemos silenciar. O que não podemos é silenciar. Então, em Pernambuco, quando lá estava, fazia parte do Fórum de Diversidade Religiosa de Pernambuco, e como voltarei segunda-feira, providencialmente, não foi combinado, no dia 27 vai ser a live de lançamento do livro, do qual eu sou uma das coautoras, no qual nós reunimos textos de pessoas de várias tradições religiosas, na intenção de também instrumentalizar professoras e professores de ensino religioso para contar dessas diversidades. Então, onde não há, é importante ter fóruns de diversidade religiosa. Ser ecumênica, para mim, inclusive, né? Ecumenismo dá conta. A palavra ecumênico dá conta do diálogo interreligioso. Porque quando se fala em casa habitada, não é uma casa habitada por pessoas cristãs, né? É por pessoas, sejam religiosas ou não. Assegurar a laicidade do Estado é fundamental. Assegurar que as pessoas têm o direito de ter ou não uma profissão de fé, que elas possam ser cidadãs na sua plenitude. Agora, eu, enquanto cidadã religiosa, tenho assegurado o meu direito de livre culto porque a minha irmã e a Lorixá também o têm. Se o direito dela é violado, é o mesmo direito que é meu. Então, penso que é importantíssimo que
todas nós nos irmanemos à luta contra o racismo religioso, que, aliás, eu prefiro sempre assim nominar, porque quando se fala em intolerância religiosa, se mascara a origem do problema. Porque se nós estamos num país com maioria negra, se as tradições de matrizes africana, melhor, de matriz africana e de matriz indígena são perseguidas, por óbvio que o problema é racial. É preciso que a gente pare, assim, ou busque, digamos assim, né, afirmar como racismo religioso, denunciar, evitar o silenciamento e nos aquilombarmos em diversos espaços, para que a gente siga promovendo uma cultura de respeito, de diálogo, em que eu aprendo quando eu paro para ouvir como a revelação do sagrado se dá nas pessoas de tradição de matriz africana, de tradição de matriz indígena, inclusive os povos originários que chegaram muito antes de nós aqui, né? Então, é fundamentalmente importante que asseguremos isso. Eu faço parte, fazia parte até por poucos dias do fórum aqui, agora estou voltando a fazer parte de Pernambuco, e antes de participar com vocês nesse momento, eu estava numa reunião de lançamento do Fórum de Diversidade Religiosa de Biamão. Eu fui convidada a contar um pouco da experiência do fórum e também do Abraço Negro. Então, urge que nós, que nos dizemos antirracistas, assumamos a pauta pelo respeito à diversidade religiosa. Este foi mais um webinar, Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. Agradecemos a sua participação, a sua presença e atenção. Siga-nos nas redes sociais. Um grande abraço.